Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula sobre ferramentas de gestão. Eu sou o professor Igor Assis e hoje nós vamos mergulhar, tá, em um tema que eu garanto vai revolucionar a forma como você encara o tempo, as tarefas e a produtividade. Tá? Hoje nós vamos falar sobre matriz de Eisenhower e priorização. Não sei se você já sentiu em algum momento sobrecarregado. Tá? Sabe aquele momento que a gente tem mil coisas para fazer, sem saber até mesmo onde começar? Vocês já passaram aí o dia todo ocupado, mas chega às vezes no final do dia com aquela sensação de que não fez nada que realmente importa? Você já deixou alguma coisa aí, né, importante para ser feito na última hora e depois se arrependeu amargamente? Então, se prepare, porque matriz de Eisenhower e priorização podem ajudar no seu dia a dia. A matriz de Eisenhower não é só mais uma teoria de administração, é uma ferramenta prática e poderosa que vai ajudar você, como ajuda também, né, as organizações, a tomar o controle do tempo. Ela foi desenvolvida, inclusive, a partir da filosofia de um cara chamado, né, Eisenhower, né, que foi um dos presidentes mais produtivos, né, que os Estados Unidos já teve. Essa ferramenta ela nos ensina a diferenciar o que é realmente importante daquilo que só parece urgente. E olha, isso é especialmente relevante para você que está aí, né, muitas vezes na reta final do ensino médio, da faculdade, cheio de decisões importantes para se tomar, escolha de carreira, projetos pessoais, né, várias coisas acontecendo, tudo ao mesmo tempo. E às vezes a gente fala, né, com a gente mesmo, puxa vida, tanta coisa para fazer, eu acho que eu vou pirar, né? E aí, né, como a gente faz para não perder tempo, né, diante de tantos afazeres, de tantas demandas? A resposta se conecta ao que a gente também vai ver na aula, que é a priorização consciente. Então, trouxe esses exemplos aqui porque nessa aula, tá, vocês vão aprender que produtividade não é sobre fazer mais coisas, e sim sobre fazer as coisas certas. Vou repetir. Prioridade, desculpa, produtividade, e a prioridade vai ajudar a gente na produtividade, né? Mas produtividade não é sobre fazer mais coisas, é sobre fazer as coisas certas. Vocês vão descobrir, você vai descobrir que passar horas muitas vezes nas redes sociais não é a mesma coisa que você estudar horas para o futuro. Você vai entender porque sempre, às vezes a gente fica naquele dia a dia corrido, só apagando incêndio, né? E por conta disso, a gente fica muitas vezes, né, atribulado. Tudo isso se dá pela falta de organização, né, de priorização. E o mais legal é que essa matriz, né, essa ferramenta, esse método é super simples, ele é bem visual, né? São apenas 4 partes, 4 quadrantes que vai ajudar você a classificar todas as suas tarefas. E sabe o impacto de tudo isso? O impacto é transformador, porque imagina conseguir ter tempo para o que realmente importa, né? Reduzir o estresse e ainda sentir que você está progredindo
em direção aí aos seus sonhos. Então hoje a gente vai sair daqui não só entendendo a teoria, mas com habilidades concretas para aplicar no dia a dia de vocês esses conceitos que envolvem, né, a matriz de Eisenhower e a priorização. Porque, não se esqueça, tempo é o recurso mais precioso que você tem. E aprender a usar, né, o seu tempo com sabedoria é uma das habilidades mais valiosas que um ser humano pode ter. Mas agora que nós entramos aqui já no clima, né, do início de aula, entendendo aí o assunto da aula, vamos agora aprofundar, né, e detalhar exatamente o que a gente quer conquistar com o nosso encontro de hoje. Quais os objetivos, né, da nossa aula, do nosso encontro de hoje? Bom, o primeiro objetivo, né, o primeiro e grande objetivo, e talvez o mais importante de todos, né, é entender e saber diferenciar tarefas importantes de tarefas urgentes. Tá? Porque a maioria das pessoas confunde urgente com importante. E isso é a receita para o caos, para o estresse, para a confusão. Então, vamos aprender que importantes são tarefas que te levam em direção aos seus objetivos de longo prazo e urgentes são tarefas que exigem atenção imediata, mas nem sempre elas são significativas. Exemplos práticos da sua vida. Estudar para um concurso, para o vestibular, né? Fazer exercícios físicos, planejar a carreira, são importantes, mas não urgentes. Né? Agora, responder mensagens, né, lá do grupo da empresa, né, comparecer a um determinado evento aí, né, por obrigação, né, é uma tarefa urgente, mas que não é, né, tão importante. A meta aqui é desenvolver um olhar clínico para identificar a verdadeira essência, a verdadeira, né, natureza de cada tarefa. Isso vai te ajudar, tanto no âmbito pessoal quanto no profissional. Um outro objetivo é aprender a usar a matriz, né, de Eisenhower. O segundo objetivo é dominar aí, entender de forma a como aplicar aí essa matriz de Eisenhower. Não adianta só a gente entender a teoria, nós precisamos também saber como aplicar essa teoria no mundo real. Então, nesse segundo objetivo, nós vamos explorar como montar essa matriz, essa estrutura, né? Onde usar, onde que eu vou usar essa estrutura, posso utilizá-la, né, no meu caderno, no celular, no computador, né? Quando usar essa matriz, essa técnica, né? Posso usar no planejamento diário, semanal, para projetos, né, específicos, né? Como classificar cada, como classificar cada tarefa nos quadrantes certos e o melhor, você vai ver que é muito mais simples do que parece, tá? Com alguns exemplos práticos que eu vou trazer aqui, né? E até com, né, pouca prática você já vai estar usando aí daqui a pouquinho a matriz, né, no seu dia a dia. E o nosso terceiro objetivo, e o mais transformador, é incorporar, né, as ferramentas na nossa rotina, aplicar as técnicas, né, no nosso dia a dia. Por quê? Conhecimento que não vira ação é como um carro sem gasolina. Ele é lindo, né, mas não leva a lugar nenhum. Então nós vamos trabalhar também
Como criar o hábito de planejar com a matriz, né, de Eisenhower? Como adaptar a ferramenta para a realidade, né, de cada um? Como evitar as armadilhas comuns dos iniciantes? Né? Como medir, isso é importante, os resultados e ajustar a rota. Então, a ideia é que no final aqui do nosso encontro você já tem aí um plano concreto para começar a usar a matriz, né, ainda essa semana. Por quê? Mudanças pequenas feitas de forma consistentes geram resultados enormes. E aí você deve estar pensando, tá, e o que eu ganho com isso? Você ganha controle sobre o tempo, sobre o seu tempo, você ganha paz mental, porque saber, né, que nós estamos focados no que realmente importa, né, nos traz, né, mais tranquilidade. Um outro ponto importante, né, que isso vai trazer a você, algo que você vai ganhar, é um progresso real em direção aos seus objetivos, né? Porque as ferramentas vão ajudar que você tenha realmente uma evolução, um progresso em sentido aí, né, ao sentido dos seus objetivos. E além do mais, trabalhar, né? Isso trabalha também a sua autoestima, né? Por quê? Porque você vai ser uma pessoa que controla melhor, né, o seu dia a dia, os seus hábitos, né, o seu tempo. Então, resumindo, hoje, né, é o dia de você virar aí um especialista, uma especialista em priorização, ok? Você vai entender mais sobre isso. Hoje é o dia de deixar de ser refém das circunstâncias e se tornar aí um arquiteto, uma arquiteta do seu próprio tempo, de transformar a sua relação, né, com o tempo, transformar a sua relação com a sua produtividade. Agora então vamos começar a conhecer essa ferramenta que vai mudar a forma como você enxerga as suas tarefas, que é aí a matriz, né, de Eisenhower. E antes que você pense que é algo complicado ou chato, eu vou explicar de um jeito super simples, né, para que você realmente entende e goste, ok? Dessa ferramenta. Bom, então a matriz, né, foi inspirada num cara, né, esse método, essa estrutura, foi inspirada em um cara chamado, adivinha, né, Eisenhower, tá? Que foi aí um general, né, durante a Segunda Guerra Mundial, e depois esse general se tornou presidente dos Estados Unidos. Então, imagina só a quantidade de decisões importantes, né, e urgentes que esse cara tinha que tomar todo dia. Imagina só, o cidadão lá, o Eisenhower, né, general, depois presidente, quantas tarefas, né, quantas decisões, quantas coisas ele precisava, né, lidar todo dia. E aí esse cara, para não surtar, né, para não ficar doido, ele desenvolveu um método simples, porém genial, né, de classificar as coisas como importante ou urgente. O que significa isso na prática? Nós vamos detalhar. Urgente, urgência, é diferente de importância, de importante. E essa diferença muda tudo. Vamos entender o seguinte, que urgente é algo, urgente é algo, é aquilo que exige uma atenção imediata. São coisas, né, que gritam aí por uma ação no exato momento que acontece. Exemplo, o alarme tocando de manhã, né? É, uma mensagem do grupo lá da escola, da faculdade, sobre uma tarefa que você tem que entregar hoje. O seu telefone tocando, né, toda hora.
Você vai ter que ter uma ação para essas situações e ações de imediato. Pô, o alarme tocou. Tá ali, bipando, bipando, bipando. Tem que tomar uma ação de imediato, é algo urgente. Uma mensagem no grupo, lá é, da empresa, do trabalho da empresa, chegou ali uma mensagem, opa, pera lá, é algo da empresa, colocaram no grupo, deixa eu já ver isso agora. Então, urgente é tudo aquilo que exige da gente uma atenção imediata. Agora, o que é algo importante? Algo importante é aquilo que contribui para os seus objetivos de longo prazo. São as coisas que levam você para onde você quer chegar. Exemplo, estudar. Você precisa ter a decisão de estudar, você precisa promover a ação de estudar e é algo importante, de longo prazo. Você quer passar no concurso, no vestibular, fazer exercícios regularmente é algo importante, é uma ação importante que vai contribuir para você no longo prazo. Planejar a sua carreira, tirar um tempo ali para planejar a sua carreira profissional. É algo importante, vai ser importante para você ao longo prazo. Agora, qual o problema que essa estrutura, qual que é o problema que a matriz de Eisenhower resolve? Veja, a maioria das pessoas vive apagando incêndios, coisas urgentes, e esquecendo de construir o castelo, que é algo importante. Nós passamos o dia, quer dizer, correndo, resolvendo um monte de coisa que, no maioria dos casos, pode ser até urgente, mas às vezes nessa corrida a gente não está na direção certa. E aí vem a magia dessa estrutura, desse método, que são quatro quadrantes, que eu falo que são 4 quadrantes mágicos e muito simples, ok? Essa metodologia, essa estrutura, tá? Eu divido as minhas tarefas em 4 partes. Tá? Então, tudo aquilo que eu preciso fazer na minha vida, no que se refere ao urgente, à importância, eu vou dividir aí em 4 partes. Num primeiro quadrante, num primeiro quadro, eu vou classificar tudo aquilo que eu tenho que fazer que é urgente e importante. Como assim, Igor? O que é algo urgente e importante? É aquilo que você precisa fazer e entregar num prazo apertado, a curto prazo. Então, por exemplo, prova amanhã. Você não estudou. Isso é importante. Vou colocar nesse quadrante. Trabalho de escola que é para entregar hoje à tarde. Isso é muito urgente. Então, na matriz de Eisenhower, nesse método de dividir em 4 aí as tarefas, no primeiro quadro, então, eu vou classificar tudo aquilo, colocar tudo aquilo que eu preciso fazer que é urgente e importante. No segundo quadro, eu vou classificar, eu vou descrever todas as minhas atividades que não são urgentes, mas são importantes. Você vai depois fazer o download desse material para você depois acompanhar em mais profundidade. Então, primeiro quadrante, eu vou colocar tudo que é urgente e importante. Segundo quadrante, eu vou colocar tudo que não é urgente, mas é importante. Coisas aí de planejamento, de crescimento. No terceiro quadrante, no terceiro quadro, aí eu vou colocar tudo que é urgente, mas não é importante. Então, por exemplo,
interrupções e distrações, notificações de redes sociais, algumas reuniões, algumas mensagens em determinados grupos, são coisas, que a gente às vezes tem que resolver, que são urgentes, mas não são importantes. Ficaria no quadrante número 3. E dentro dessa organização, desse método, tem um quarto quadrante onde eu vou organizar as atividades, as tarefas, ok? Que não são urgentes, e também não são importantes. Que são aquelas atividades que são pura perca de tempo. Que é um exemplo de atividade não urgente, que não é urgente e que não é importante. Quando a gente fica rolando ali as redes sociais. Isso não é urgente, isso não é importante. Entrar, às vezes, para ficar assistindo lá no celular vídeos aleatórios, para matar o tempo. São coisas que não são urgentes e não são importantes. Então, existe aí uma filosofia por trás do método, existe aí uma teoria por trás do método do Eisenhower. Por quê? Esse cara, o Eisenhower, ele dizia: o que é importante, raramente é urgente. O que é importante raramente é urgente. E o que é urgente raramente é importante. Olha que legal. Olha o que esse cara dizia. O que é importante raramente é urgente. E o que é urgente raramente é importante. Isso significa que as coisas que realmente fazem a diferença na nossa vida quase nunca chegam aí gritando por atenção. Elas esperam silenciosamente que a gente tenha a sabedoria de priorizá-las, de fazê-las. Então, por que essa matriz é tão poderosa para você? Porque na sua idade é fácil cair na armadilha de situações do tipo: eu preciso responder todas as mensagens agora. É muito fácil, às vezes, você cair numa armadilha, daquela do tipo: eu só vou dar uma olhadinha rápida no TikTok. Quando vê, ficou 2 horas. Na sua idade, no seu momento, às vezes é muito fácil você cair na armadilha de deixar para estudar na véspera da prova. Enquanto que o que realmente importa, fica esperando. Que é estudar com calma, que é cuidar da saúde, que é desenvolver habilidades, que é planejar o futuro, ok? Então, eu quero até que você visualize, depois dá um Google aí, você visualize esses quadrantes, essa estrutura de Eisenhower. Tá? Você vai observar, imagina, então, uma cruz aí, e essa cruz tem aí 4 quadrantes. Um quadrante de cima você põe coisas importantes, coisas não importantes, depois você põe embaixo coisas urgentes e coisas não urgentes. Então, cada tarefa que você tem que realizar, você vai classificar dentro de um desses quadrantes. E a magia está em saber o que fazer com cada uma dessas tarefas que estão classificadas como urgente, como importante, enfim. Então veja, vou até agora ir para o próximo slide. Aqui no próximo slide, eu até trouxe um desenho para ajudar a gente a entender, tá? Então imagine novamente um gráfico aí, pode ser um quadro, Agora a gente vai explorar cada quadrante em detalhes, Porque é aqui que a magia acontece de verdade, porque entender cada quadrante desse é como ganhar superpoderes para gerenciar o seu tempo e a sua vida, ok? Então você pode pegar aí um quadro ou uma representação gráfica aqui, Aqui no slide tem aqui um gráfico na forma de pizza
dividido em 4. Né? São 4 quadrantes, ok? Em um quadrante, eu vou colocar o que é urgente e importante. Os incêndios que eu tenho que apagar. São aquelas tarefas que exigem ação imediata e têm consequências significativas se não for feito. Então, exemplo da vida real. Prova que você descobriu aí que tem que fazer amanhã, né? O trabalho em grupo que você deixou para fazer na última hora, né? Às vezes um problema de saúde que requer, né, uma atenção médica, né? Tudo aquilo que te pressiona, né, que te deixa às vezes um pouco estressado pelo caráter de urgência, né, fica aqui, né, nesse quadrante chamado urgente e importante, né? E aqui vai um detalhe importante. Se você tem muitas coisas nesse primeiro quadrante, que eu vou chamar de Q1, vamos dar número para os quadrantes? O primeiro quadrante, onde eu coloco as coisas urgentes e importantes, eu vou dar o nome de Q1. Ao escrever, tá? Ao montar aí essa estrutura, tá? Na medida que você olhar, se você observar que tem muita coisa no quadrante 1, é sinal que você não está se planejando muito bem. Tá? Muitas tarefas no quadrante 1 é sinal que você não está se planejando bem. Olha como que é legal a gente visualizar isso para mudar até nosso comportamento, os nossos hábitos, né? E dar a devida importância às coisas. Então, quadrante 1, você está vendo aí na tela, eu vou colocar tudo que é urgente e importante, aquilo que eu estou pressionado a ser, estou pressionado para fazer algo, né, que requer realmente uma ação imediata, beleza? Aí nós vamos para o quadrante 2. Tá vendo aí na tela? O Q2. No quadrante 2, eu vou colocar aquelas tarefas que não são urgentes, mas elas são importantes. São aquelas tarefas que não têm pressa para serem feitas, mas elas são essenciais para o nosso crescimento e para a gente atingir os nossos objetivos a longo prazo. Exemplo de tarefas que ficariam aí no quadrante 2, né? Onde a gente coloca tarefas não urgentes e importantes. Exemplo de tarefas. Estudar com antecedência por uma prova, fazer exercícios regularmente, planejar a sua carreira, ler um determinado livro, aprender algo importante, tudo isso ficaria no quadrante 2, né, de tarefas não urgentes, mas tarefas importantes. Tá? Na medida que eu visualizo isso, eu estou tendo mais controle, estou sendo mais proativo, porque eu começo a visualizar o que realmente importa. Tá? Esse, na realidade, é o quadrante das pessoas de sucesso. Quem passa fazendo, quem tem mais tarefas no quadrante 2 e quem passa mais tempo, né, no quadrante 2 realizando as tarefas que ali estão descritas, costuma ter mais resultado. Né? Porque no quadrante 2 ficam aquelas tarefas que são importantes, tarefas essas que normalmente vão contribuir para o nosso crescimento pessoal e profissional. Ok? E ainda nós temos o quadrante 3, o Q3, onde eu coloco, aí eu vou descrever, as minhas tarefas urgentes, tarefas que são urgentes, mas não são importantes. Né? São aquelas tarefas que exigem uma atenção imediata, mas que não vai contribuir, né, para o nosso crescimento, para os nossos objetivos de longo prazo. Exemplo de tarefas aí, né, de coisas do dia a dia que ficariam no quadrante 3. Notificações do celular, que toda hora você está vendo, né? Ou ficar olhando as notificações constantemente. Algumas reuniões, né, desnecessárias,
responder, né, mensagens em grupos que não agregam nada. Tudo isso, né, essas tarefas, na realidade, que estão no quadrante 3, que elas são urgentes, mas não são importantes, né, dá para a gente aquela percepção que a gente vive ocupado, mas não é produtivo. É como se a gente estivesse andando sempre naquela esteira da academia, né? E a gente sabe que não está saindo do lugar. A verdade é que quando você faz uma análise de todas as suas tarefas, de todas as suas responsabilidades, e você observa que você tem muita tarefa no quadrante 3, tá? De tarefas aí urgentes, mas não importantes, você vai começar a observar que essas tarefas não precisariam ser feitas por você. Muitas dessas tarefas poderiam ser delegadas, né, passadas para outras pessoas, ou quando você descreve as tarefas nesse quadrante 3, você vai começar a observar também que essas tarefas simplesmente, ou na maioria das vezes, podem ser, na realidade, ignoradas. Olha o poder disso, olha o poder de visualizar todo o nosso fluxo, as nossas tarefas organizada dessa forma. E no quadrante 4, eu vou elencar, descrever, colocar, né, aquelas tarefas que não são urgentes e também não são importantes. Sabe aquelas tarefas que não são urgentes, né, que não são importantes? São aquelas atividades que são pura perca de tempo, que não trazem benefício nenhum. Então, coisas que você faz no dia a dia, né? Ficar rolando de forma infinita nas redes sociais, assistir filmes aleatórios, né? No YouTube, né? Ficar navegando na internet sem propósito, tudo isso, né? Você está adiando o que deve realmente ser feito, né? Isso significa que você está procrastinando. Quando eu tenho, né, no meu dia a dia de atribuições, né, de tarefas, muita coisa dentro do quadrante 4, né, você vai observar que isso, na realidade, está desperdiçando muito do seu tempo. E isso, né, pode te trazer, inclusive, arrependimento. Tá? Então, qual que é a ideia aqui? Para você usar aí essa estrutura de Eisenhower. O que eu faço no meu dia a dia? O que eu tenho que fazer na semana? Por exemplo, vou classificar tudo isso que eu faço, tarefas, ações, nesses 4 quadrantes e depois eu vou o quê? Visualizar. E aí eu vou começar a anotar coisas que eu estou desperdiçando tempo de vida, e quando a gente tem lucidez daquilo que está nos prejudicando, a tendência é a gente mudar, né? Vou começar a observar que tarefas que são importantes que eu estou deixando para trás e que eu tenho que, no primeiro momento do dia, né, olhar para aquilo. Tudo isso acontece por quê? Porque você organizou. Você classificou. Você não ficou só deixando as coisas, né, de organização do tempo ficarem só na sua mente e de repente elas somem. Então veja, quando você faz, né, essa estrutura com as tarefas, com as coisas suas do seu dia a dia, o segredo aqui, né, é buscar, né, identificar, né, o que está fazendo com que você seja prejudicado ou prejudicada e buscar o equilíbrio. Pessoas produtivas, tá? Pessoas produtivas de verdade passam e que constroem um bom futuro, passam a maior parte do tempo fazendo coisas, atividades que estão no quadrante Q2. Pessoas produtivas, né? Pessoas que constroem um bom futuro são aquelas que passam a maior parte do tempo fazendo tarefas, atividades que se conectam ao quadrante Q2. Por quê? Porque elas planejam com antecedência, né? Elas sabem dizer não para as distrações, né? Elas usam, né,
o seu dia a dia, o seu tempo, né, de uma forma sábia. Agora, Igor, eu vivo estressado. Quando você fizer essa estrutura aqui de Eisenhower, talvez você até desculpe porque você vive estressado. Por quê? Porque as pessoas estressadas, elas vivem fazendo coisas que estão no quadrante 1, no Q1, vivem fazendo coisas urgentes, né, e importantes, né, e vivem fazendo coisas, né, que estão no quadrante 3, coisas que são urgentes e não são importantes. Tá? As pessoas estressadas, elas deixam tudo para a última hora, elas não conseguem focar, né, porque elas são constantemente interrompidas por celular, por um monte de coisa. Né? As pessoas estressadas, elas sentem que o dia acabou, né, e ela não fez o que importava. Eu quero até que você faça aí, mentalmente, um exercício rápido. Pense nas últimas 24 horas da sua vida. Quanto tempo você passou em cada um desses quadrantes? Pense nas últimas 24 horas do seu dia, do seu tempo, e quanto tempo você passou em cada um desses quadrantes fazendo as coisas urgentes, importantes, não urgentes, importantes, né? Quanto tempo? Quanto tempo você passou em cada quadrante? Então veja, isso na realidade, quando a gente monta essa matriz, acaba ajudando com que a gente comece a definir novas prioridades, comece a administrar melhor a nossa rotina. E uma dica de ouro: essa estrutura que você vai montar, a matriz de Eisenhower, não precisa, tá? Não é para ser perfeito, não precisa ser perfeita. É mais para que você já num primeiro momento tenha consciência. Consciência para não cair nas armadilhas que fazem você procrastinar, perder tempo. Né? O importante é você reconhecer o que está acontecendo na sua rotina e ajustar o que for necessário. Né? Bom, agora, até trazendo um pouco, né, da matriz aí, dessa estrutura de Eisenhower para a sua vida. Um pouco mais, né? Como eu sempre falo, teoria é legal, mas exemplos concretos é que fazem aí a ferramenta ganhar vida. Né? Vamos aí explorar algumas situações reais que podem acontecer e que se conectam, né, a cada um daqueles quadrantes. Né? Então veja, coisas urgentes e importantes. Tudo que está ali como coisas urgentes e importantes, significa que você vive naquele modo apagar incêndio. É aquela prova amanhã que você não estudou, aí vem aquele desespero de véspera de prova, né? Quando você descobre que esqueceu, né, completamente a matéria. É aquele trabalho, né, que o seu chefe pediu para você entregar um projeto, um documento importante, que alguém às vezes te lembrou, né? Hoje à noite ele precisa ser entregue, né, amanhã, e aí você faz meia boca, né, o projeto. Né? Então, tudo, tudo, tá, que hoje você faz com o intuito de apagar incêndio, acaba gerando correria no dia a dia, noites mal dormidas, né? Às vezes até pânico, e aquele arrependimento, sabe aquele arrependimento amargo que você fala assim, puxa, por que que eu não fiz isso antes? Tá? Esses elementos aí que ficam no quadrante 1, você tem que se atentar assim urgentemente, e urgentemente mesmo. Né? Agora, tem gente que vive no modo construtor. Eu falei que quem, né, vive apagando, quem vive, né, no quadrante 1, cheio de coisas para fazer no quadrante 1, vive no modo apaga incêndio. Quem está constantemente fazendo coisas do quadrante 2, né, que são aquelas coisas não urgentes, mas importantes, já vive no modo construtor. Está pelo menos fazendo algo para construir, né, um futuro melhor, que é estudar com antecedência, fazer exercícios com regularidade, aprender aí, né, um novo idioma praticando, né, num aplicativo como, por exemplo, o Duolingo.
Só que o problema é que quando a gente começa a colocar as atividades que se conectam ao quadrante 2, estamos aprofundando nossa análise, tá? Quando a gente começa a observar as atividades que se conectam ao quadrante 2, que a gente sabe que precisa fazer, muitas vezes, e é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, vem a autossabotagem. Você sabe que tem que fazer, mas não faz. Você tem que lutar contra isso para não cair no quadrante 1. Então por isso que você tem que se atentar a enfocar no quadrante 2, né, de tarefas não urgentes, mas tarefas importantes, para não ficar apagando incêndio, né, para não ficar, né, direto fazendo coisas do quadrante 1. E o quadrante 3, quem vive muito aí fazendo coisas que se conectam ao quadrante 3, que são aquelas coisas urgentes, mas não importantes, é aquela pessoa que vive no modo distraído. Cada notificação no celular tira a atenção dessa pessoa. Cada mensagem no grupo ela acha que precisa, que tem que responder agora. Quando alguém pede algo lá na empresa, em algum lugar, ela se sente na obrigação de sair correndo para ir lá ajudar. Então, se você começa a observar que você está com muita tarefa que se conecta ao quadrante 3, que são tarefas urgentes, mas não importantes, cuidado. Cuidado. Você pode aí tá sendo solícito para alguém, gente boa, mas pode estar se prejudicando. Cuidado para não cair nessa armadilha de parar de fazer coisas que realmente importam para fazer coisas que parecem que são urgentes, mas não são. Tá? São só coisas que te distraem. E ainda nós temos aquela pessoa que vive conectada só ao quadrante 4, que é aquele quadrante não urgente e não importante. E quem vive nesse quadrante, eu falo que vive no modo zona de conforto. É o famoso deixa a vida me levar, a vida leva eu, e quando a pessoa acorda, a vida levou. A vida levou. Quem tem muitas tarefas aí que se conecta ao quadrante 4, que são aquelas tarefas que não são importantes, que não são urgentes, na realidade, está fugindo da realidade. Olha, na realidade, está fugindo da realidade. Está usando aquelas tarefas como uma válvula de escape, mas lá no fundo a pessoa só está adiando as coisas, só está procrastinando. Tá? Então, se você tem o vício de sempre fazer tarefas que se conectam ao quadrante 1, se você vive apagando incêndio, o problema está na falta de planejamento. Tá? E o resultado é o estresse e a baixa qualidade de vida. Se você está sempre ocupado, cheio de coisa para fazer, mas não progride, não avança, talvez a raiz do problema seja a sua dificuldade em dizer não para as pessoas. Talvez a sua dificuldade seja em estabelecer limites. E quem vive aí sempre ocupado, mas tendo o sentimento que não está avançando, significa que é muito movimento e pouco progresso, precisa tomar um cuidado. Por quê? Porque está, na realidade, achando que está sendo produtivo porque está ocupado, mas quando na realidade não está. E aquela pessoa que vive se distraindo facilmente, perde a noção do tempo, possivelmente realiza muitas atividades ou tem muitas atividades que se relacionam ao quadrante 4. Porque é aquela pessoa que deixa a vida levar, aquela pessoa que tem medo, na realidade, de enfrentar tarefas difíceis, e o resultado disso tudo é o arrependimento e a sensação do tempo desperdiçado. Olha como que essas análises é importante, porque nos traz lucidez, nos traz clareza para a gente mudar. Por quê? Porque o segredo está no quadrante
2, que é quando você sente que está no controle da vida, quando você está fazendo realmente algo, né, com planejamento, que vai trazer um progresso consistente, né, e uma paz mental. E aqui fica um exercício de reflexão para você. Pense aí no seu último final de semana. Quantas horas você passou em cada quadrante? Qual foi a tarefa mais importante que você deixou de fazer? Qual a distração consumiu mais tempo do que deveria? Né? Muitas das coisas que nós consideramos urgentes, na verdade, não são. A urgência é muitas vezes criada por nossa procrastinação, pela nossa falta, né, de planejamento, pela cultura de ficar sempre conectados às redes sociais, pelo medo de dizer não. Então, comece a se observar. Quando você pegar o seu celular para checar as redes sociais, pergunte-se: opa, essa atividade, essa tarefa pertence ao quadrante 3 ao quadrante 4? Quando você deixar um estudo para depois, né, pensa o seguinte: opa, esse meu movimento de deixar para depois, essa minha ação de deixar para depois, de não fazer, né, está me conectando, né, ao quadrante 1 ou ao quadrante 2? Então, com isso, você começa, né, a ter mais controle aí, né, do seu dia a dia. E agora, aproveitando que nós estamos aí com esses exemplos, com essas análises, chegou a hora de botar um pouco a mão na massa, né, e entender um passo a passo como usar essa matriz Eisenhower, né, de uma forma mais contínua, né, e rotineira no seu dia a dia. Então, o primeiro passo aí que você pode fazer para utilizar realmente, né? Te dei os exemplos, falei, mas é interessante você fazer um movimento de fazer, ok? Primeiro passo que você tem que dar é preencher aí, né, pegar uma folha, abrir um documento no Word, enfim, né, e listar todas as suas tarefas. Então você vai pegar um papel ou aplicativo aí do seu celular, uma planilha também, né? Anota tudo o que você precisa fazer, da lição de casa até as tarefas domésticas, né? Assim, o objetivo aqui é esvaziar a mente, colocar colocar comida pro gato, colocar o lixo na rua, ir na casa não sei de quem, todo dia, sei lá, para ajudar, enfim, tá? Você vai colocar tudo que você faz, né? Olhar a rede social, responder o WhatsApp, tudo, tá? Aí, depois que você colocar, né, todas as suas tarefas, a sua rotina no papel, você vai classificar cada uma dessas tarefas. Igor, como que eu classifico essas tarefas? Bom, para cada tarefa que você observar, que você registrou, você vai se perguntar: isso é importante para os meus objetivos de longo prazo? Isso realmente precisa ser feito urgentemente? Então, duas perguntinhas. Isso é importante para os meus objetivos de longo prazo? Sim. Então, importante. Então, aquela tarefa que você anotou, né? Exemplo, estudar todo dia um capítulo do livro de inglês. Tá. Isso é importante para o meu objetivo de longo prazo? Lá na frente eu vou colocar I, de importante. Legal. Né? Isso precisa ser feito urgentemente agora? Não, não é importante. Precisa fazer urgentemente aquilo. Tá? E aí, depois que você classificar, né, importante, urgente, né, não importante, a hora que você classificar tudo isso, aí você vai pegar cada tarefa dessas e colocar naqueles quadrantes. Por isso que eu pedi para você fazer o download do material, porque ali tem, né, a classificação de cada quadrante. Então você lista as suas tarefas, né, faz duas perguntinhas para você analisar, né, se é importante ou não importante, se é urgente ou não urgente, e depois você vai colocar nos seus respectivos quadros.
ok? Colocado nos respectivos quadros, aí você vai para a ação. Então, tudo que está ali no Q1 é urgente e importante, então você vai fazer imediatamente, essas são as suas prioridades máximas. Tudo que está no Q2, todas as tarefas que você colocou no Q2, que são aquelas tarefas não urgentes, mas importantes, o que você vai fazer? Você vai agendar no seu calendário. Tá? Essas são atividades importantes que tem que estar na sua rotina num determinado horário, num determinado dia. Tudo aquilo que você colocar no quadrante 3, que são aquelas atividades urgentes, mas não importantes, tenta passar para alguém, faz a pergunta, eu posso pedir para outra pessoa fazer isso? Né? Ou minimize, né, aquela sensação, né, de urgência. Né? Exemplo, responder no grupo, né, ali da empresa é algo que é urgente, mas não é, na maioria dos casos, importante. Então, o que você pode fazer? Você pode tirar, silenciar aí, né, a notificação do seu celular e começar a criar o hábito de ver o WhatsApp uma, duas vezes no dia. E aí, depois, né, estamos indo para ação prática, tá? Depois que você observar tudo que está também no quadrante 4, que são aquelas tarefas, né, que você classificou como não urgente e não importante, você vai tentar tirar da sua vida ou reduzir ao máximo, tá? É dessa forma, né, que você usa a matriz aí, tá, de Eisenhower a seu favor, né? E agora eu quero te falar, né, já que nós estamos falando aí, né, de fazer as coisas, colocar em prática o uso das ferramentas, tá? Primeiro, não se esqueça, não precisa ser perfeito. Comece sempre com o primeiro movimento, tá? E agora, né, quero te passar um conteúdo muito importante, né? Que é o que? A priorização. Veja, usar a matriz de Eisenhower vai ser interessante, né, para deixar a vida mais organizada, mas também para você ter mais qualidade de vida, tá? Para você ter menos estresse, para você ter mais, né, produtividade. Imagina aí você acordando, sabendo exatamente o que tem que ser feito, sem aquela ansiedade, né? Isso é priorizar de forma consciente as tarefas do seu dia a dia, da sua vida. Tá? Então, priorização é você avaliar o todo e falar: isso sim eu preciso fazer, isso é prioridade para minha vida. Isso eu vou deixar para depois. Outro elemento, outra tarefa, né, eu não vou mais fazer. Né? Ah, existe uma situação que é urgente, mas isso acontece de vez ou outra. Vou resolver agora. Então veja, a matriz de Eisenhower, ela vai te ajudar a começar a construir o que a gente chama de priorização, prioridades, ter prioridades de forma consciente, para que você tenha menos estresse, mais produtividade, mais clareza, né, mais autonomia. Entende? Então, quando a gente fala, né, em priorização consciente, tem a ver muito com a análise da estrutura da matriz aí de Eisenhower. Né? Priorização consciente é você dizer sim para aquilo que vai construir um futuro melhor para você e dizer não para as coisas que você sabe que está impedindo a sua evolução e, por consequência, não vão ajudar você a construir um futuro melhor. Não se esqueça, o seu tempo é o bem mais precioso. Use ele com sabedoria. Né? Não se esqueça de fazer o download das atividades, do material de apoio, dos slides, né? E a gente se vê em breve. Professor Igor Assis por aqui, que alegria!